Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos para mais uma mensagem diária. Louvamos ao Senhor que Ele tem nos concedido a tecnologia e podemos chegar até os amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós hoje vamos dar continuidade ao prólogo que se encontra na carta aos Hebreus. Vimos os versos 1 e 2 e hoje vamos meditar nos versos 3 e 4. Hebreus, capítulo 1, verso 3 e 4, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Vamos orar ao Senhor nesse instante, rogando por iluminação. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos concede a tecnologia. Obrigado porque é através da Tua palavra que podemos ser orientados, esperançados, animados, exortados. Obrigado, Pai, eu te agradeço, eu te rogo por cada família, por cada irmão. Esteja, Senhor, nutrindo, alimentando, cuidando, zelando, e na certeza, Senhor, de que o Senhor tem o controle e o domínio de todas as coisas. É assim que nós oramos em nome de Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nós vimos que a carta aos Hebreus também pode ser chamada de um discurso ou então também de um sermão. Ela tem como intuito, embora não tenha um autor explicitado nela, ela tem como intuito animar e também atentar para os irmãos judeus que foram convertidos ao cristianismo. E muitos estão sendo persuadidos a retornar à prática judaica. O intuito, então, do autor é apresentar a suficiência e a supremacia de Cristo, conquanto, então, ele faz uma introdução, dizendo que Deus se utilizou de algo no Antigo Testamento, mas que isto apenas apontava para Cristo. Ele vai a tecer características acerca, então, deste Filho, daquele por meio de quem o Senhor fez o universo, criou todas as coisas. E assim ele vai nos dizer, a partir do verso 3, como bem nós já lemos, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ora, o que então o autor ele pretende com esta questão aqui, com isso que ele coloca? Ele está nos dizendo que Cristo revela o próprio Deus. Que, na verdade, conquanto a lei ela tipificava a Deus, todos os ritos, sejam os ritos sacrificiais, sejam as festas, que elas, de certa maneira, elas tentavam expressar quem era Deus, conquanto também a própria natureza, ela revela o próprio Deus. Nós vemos que, então, Cristo não é apenas uma revelação, o que podemos dizer, geral, mas Cristo é a revelação especial, pois a natureza por si só, ela não traz ao homem salvação ou redenção. A lei não traz ao homem salvação ou redenção. As festas ou o sacrifício não traz para o homem redenção. Mas Cristo, sim. Ele não só, de certa maneira, materializa o ser de Deus, mas ele também é o próprio cumprimento das promessas de Deus.
Ele é o próprio Cordeiro perfeito. Ele é aquele que expressa o ser de Deus, a sua santidade, a sua majestade, a sua glória. É por isso que ele vai dizer, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ele vai dizer, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter sido feito, ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Então, o que ele está nos dizendo? Ele está falando desta exaltação de Cristo. Ele foi exaltado sobremaneira, ele foi humilhado primeiramente, porque ele nos trouxe purificação dos pecados. Ele é aquilo que é prometido desde o proto-evangelho, e agora então ele está em um estado de glória. Ele está à destra de Deus. Ele intercede por nós. Então aqui ele traz características deste ser do Filho de Deus, porque Cristo revela plenamente ao Pai. Quem vê a mim, me vê ao Pai. Então, desta maneira, ele prossegue, e ele vai dizer, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aqui ele está falando em um momentâneo estado de humilhação de Cristo, em que anjos, de certa maneira, foram superiores a Cristo no estado de humilhação, mas que agora, definitivamente, Cristo é superior a estes. E lembre-se que os anjos são os mensageiros, aqueles que levam a palavra, não substituem aquele que é a própria palavra. O frasco que carrega o perfume, ele não é o próprio perfume. Então perceba que aqui está dizendo, não é simplesmente a mensagem ou o que leva o mensageiro, mas o que é excelente é a própria mensagem, é a própria palavra, nele reside todo o poder, ele é superior aos anjos, ele é superior a todos os mensageiros, ou a todo ser, ou a toda a criatura. E nós sempre temos uma característica terrível de exaltar a quem não se deve, de atribuir glória a quem não se deve. Nós muitas vezes exaltamos mensageiros, mas o que devemos fazer é exaltar aquele que é a própria mensagem, Cristo Jesus. Pois no mensageiro em si, ele não salva, ele não liberta, ele não purifica, ele não tem poder. O poder está na mensagem, o poder está na palavra, e a palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim os abençoe. Vamos orar mais uma vez, encerrando esse momento. Pai, muito obrigado. Obrigado pela excelência, suficiência e supremacia do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus, porque Ele se revelou a nós e Ele é o ápice. Ele revela a Ti, Senhor, de forma perfeita. E obrigado, Deus, pela obra da redenção, que nos trouxe salvação, que nos trouxe reconciliação, que nos purificou de toda injustiça. Assim que nós oramos, em nome de Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.